Olá, seja bem-vindo ao Na Sala. Eu sou a Andresa. Eu sou o Edson, sejam bem-vindos. Graça e paz. É um prazer estar com vocês aqui hoje, nesse nosso primeiro vídeo. E nós queríamos nessa noite fazer mais uma conversa com vocês sobre como foi que esse projeto nasceu, aonde o Senhor começou a nos motivar a fazermos esse projeto, o que nos inspira, qual é o nosso objetivo, o que é que Deus tem colocado no nosso coração sobre a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. Como nós colocamos naqueles vídeos de lançamento, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a forma com que o nosso Deus escolheu para se comunicar conosco, para se revelar a nós. E quão importante é que nós possamos estudar esse livro tão magnífico, esse livro que transforma vidas, mas que muitas vezes nós temos cuidado dele, olhado para ele como um livro comum, né, Edson? O que nós temos que entender realmente é que o intelectual e o espiritual caminham juntos. Nós devemos tanto crescer em graça quanto em sabedoria. Então, a graça, o espiritual, sabedoria, o intelectual, através do estudo da palavra, da leitura da palavra. Então, acho que a sala veio para isso, para que a gente cresça tanto no espiritual, porque aqui nós oramos, nós nos alegramos no Senhor, nós aprendemos do Senhor em oração, mas também nós lemos a palavra, nós estudamos a palavra e queremos compartilhar um pouco com vocês sobre isso. E o quanto é enriquecedor você conhecer a palavra do Senhor, o quanto é vibrante, o quanto a gente se emociona, se enriquece quando a gente conhece com profundidade aquilo que o Senhor está nos dizendo, né? E se Deus deixou para nós a Bíblia como fonte de conhecermos a Ele, é nossa obrigação entendermos o que Ele nos deixou. E como que a gente faz isso? Estudando a palavra de Deus. E é isso que nós queremos fazer aqui. Esse projeto, ele começou no nosso coração quando a gente começou a ver assim, quantas coisas a gente realmente não conhece na Bíblia. Quantas coisas a gente lê e tem uma visão errônea daquilo que acontece. Eu costumo analisar assim, Edson, nós não somos judeus, nós somos cristãos. E eu, não sendo judia ou israelita ou pertencente ao povo hebreu, para que eu entenda o que Deus quer dizer para mim, eu preciso estudar a cultura, eu preciso estudar a língua desse povo, senão eu não vou conseguir entender no profundo o que Deus está querendo dizer para mim. Sim. E é importante, isso é o panorama bíblico, né? Entendermos e fazermos essa leitura do panorama bíblico, contextualizar as histórias, contextualizar tudo aquilo que a Bíblia está tentando nos ensinar, para que a gente consiga, através daí então, entender melhor a palavra de Deus. Saber o que aquele povo estava vivendo naquele momento para que a palavra fosse escrita daquele jeito. Para que faça sentido. Para que faça sentido realmente, né? Porque a Bíblia ela foi escrita em hebraico, uma parte em aramaico, o Novo Testamento todo no grego. Então nós precisamos entender o que tudo isso queria dizer naquele momento para ter essa tradução do jeito que a gente tem hoje. Exatamente. Né? A Bíblia, ela é um livro que ele tem o seu caráter divino. E muitas vezes nós estamos tão distantes disso, a nossa natureza humana nos distancia de nós entendermos muitas vezes algumas coisas sem nos aprofundarmos em oração e em estudo, porque nós somos criaturas pecadoras. Então você vê um homem caído buscando entender o que um Deus divino, santo, soberano deixou para que nós entendêssemos. E isso é possível, Deus não deixou algo que nós não pudéssemos entender ou que apenas alguns eruditos e estudados conseguissem entender. Então, por isso que nós, por exemplo, quem somos nós na fila do pão, irmão? Não é verdade? O Edson faz teologia, o Edson tem o seu chamado ministerial, pastoral. Eu não tenho nada disso, mas eu gosto de estudar a Bíblia. É verdade. É algo que me motiva saber que o meu Deus deixou ali características dele, deixou ali descrito atos que ele teve com o seu povo durante milhares de anos,
e que Ele deixou para mim. Então, isso me impulsiona a conhecer o Senhor. E tem um texto que me traz muito temor, Edson. Quando a gente lê lá, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu sempre penso no contrário desse texto. Haverá um tempo que não será possível encontrar. Então, isso me traz sede de querer conhecer esse Deus. Porque haverá um tempo em que não será possível mais que a humanidade faça isso, eu entendo dessa forma. Então, nós temos que buscar o Senhor, buscar viver a plenitude daquilo que Ele nos ensinou. E quando você mergulha na palavra de Deus, quando você mergulha no conhecimento daquilo, quando você se apodera até de pessoas, homens, mulheres, que o Senhor levantou para estudar. Eu não falo grego, eu não falo hebraico, eu não conheço esses idiomas. Mas Deus levantou pessoas para isso. Para que estudassem e para que hoje nós pudéssemos ter a nossa Bíblia aqui. Até aquela historinha que a gente estava comentando outro dia aqui, que eu ouvi de um pastor, que ele foi buscar um evangelista no aeroporto, que vinha para a sua igreja fazer um seminário, e esse pastor é um teólogo, é um professor na escola de teologia, e esse evangelista chegou para ele e perguntou o que ele fazia. Ele falou: eu dou aula no seminário de teologia. E o evangelista, com muito desdém, ele disse: eu acho isso uma bobagem, para que isso? Vai para o campo, vai evangelizar. E esse pastor perguntou para ele: qual é o seu idioma? E ele falava o inglês, se não me engano. E esse pastor disse assim para ele: então, mas para que você tivesse a Bíblia no seu idioma e pudesse sair evangelizar, homens e mulheres tiveram que estudar grego, hebraico, aramaico, cultura, arqueologia, N coisas. Então a gente não pode desprezar essas coisas, mas usar esses homens e mulheres que Deus levantou e absorver esse estudo deles, esse conhecimento. Bom, isso é importante. Então foi a partir daí, entendendo essa necessidade de aprender da Bíblia, aprender mais da palavra de Deus, que surgiu a sala. Que é esse tempo que nós vamos ter com você, com a igreja do Senhor, para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, nós precisamos da ajuda de vocês, que vocês realmente mandem as perguntas, mandem as dúvidas de vocês, aquilo que vocês têm no coração de vocês. Nossa, por que foi escrito isso? Nós não sabemos tudo aqui não, mas nós vamos tentar responder algumas coisas. Nós vamos estudar para tentar... que não sabemos, vamos buscar. Isso, nós vamos buscar para responder vocês. Então nós queremos compartilhar esse estudo com vocês. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, uma época de pandemia, todo mundo dentro de casa, e eu tenho certeza que você tirou todo esse tempo para aprender da Bíblia. Assim, eu tenho certeza que tem muitas coisas assim que a gente coloca como barreira para não estudar a Bíblia, né? A gente olha assim, a gente já falou, a gente já ouviu pessoas falarem: poxa, mas eu não entendo. Tem coisas muito complexas. Mas é interessante isso aqui, até eu separei até um versículo que diz assim, ó, que é 1 Coríntios 14, que diz assim, ó: se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato está orando, mas a minha inteligência não tomará parte disso. O que eu vou fazer então? Bom, eu vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Paulo está dizendo aqui a importância de ter o Espírito Santo nos auxiliando nessa caminhada do ensino. Com certeza. E é isso que nós vemos quando Calvino disse, né? Para você interpretar, entender a palavra de Deus, é necessário orar e labutar. Não adianta você só ficar: eu vou sentar aqui e eu vou orar e eu vou entender tudo isso aqui. Tem coisas que você tem que buscar, você tem que estudar, você tem que buscar entender aquilo que é a tua parte. O Espírito Santo não vai fazer por você. O Espírito Santo, em conversas nossas aqui, a gente costuma dizer assim que o Espírito Santo, a diferença do Espírito Santo no entendimento bíblico é que ele pega aquele texto e ele fala assim: é para você isso aqui. Verdade. Esse aqui é você. Você diz que a palavra é viva, né? A palavra é viva, ela é mais poderosa do que a espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas. É essa verdade que é aquele momento que você estava precisando daquela palavra, parece que ela vem realmente como uma luva, né? Ela faz aquela palavra servir para você naquele momento. E esse é o poder de Deus, esse é o Espírito Santo. É uma palavra, um livro escrito por homens, mas inspirado por Deus.
Por isso ela é verdadeira, ela é inerrante, ela é infalível. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando você começa a estudar a Bíblia, é você não ter dúvida disso, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Que na Bíblia não contém erros. Quando eu tô falando de erros, eu não tô falando de erro gramatical, dessas coisas que muitas vezes as pessoas pegam como coisas polêmicas. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de princípios, de valores, do que Deus colocou ali. Ela é infalível, ela é inerrante, porque o autor dela é infalível, é inerrante, é verdadeiro. Então, por isso, ela não pode mentir. Ela é o manual da vida eterna. O que nós entendemos e queremos compartilhar com vocês também é sobre isso. Como a Bíblia, o poder de Deus que está nessa palavra, ela é capaz de transformar as nossas vidas. Ela é capaz de mudar as nossas vidas. E por isso a importância de estudá-la. Ela é o manual da vida eterna. Então, quando você compra um equipamento, você não tem que ir lá no manual. Algumas pessoas não vão, já vai e liga na tomada, né? Outras pegam o manual e vai ler o manual para ver como funciona. Esse é o manual da vida. É aqui que contém toda a nossa alegria de viver, a nossa forma de educar os filhos, de conduzir a nossa vida financeira, de conduzir uma empresa, de conduzir nossa família. Está aqui, nesse manual. Então é por isso que é importante nós aprendermos da Bíblia. E é isso que nós queremos compartilhar com vocês. E quando a gente tem a Bíblia como verdadeira, como palavra poderosa de Deus, como rema, como guia para as nossas vidas, é aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco, desse vídeo que eu assisti hoje pela manhã, que o Larry estava mostrando. Um pastor, eu não sei quem é, nunca vi, mas ele estava usando um exemplo desse filme que foi lançado, O Gambito da Rainha, e ele colocando ali números, quantas visualizações esse filme teve na Netflix, o quanto isso, ele é baseado em um livro que foi escrito há 37 anos atrás, e agora esse livro se torna um best-seller, quantas perguntas de como jogar xadrez o Google recebeu, quanto isso cresceu. E aí ele faz uma analogia com a Bíblia. Há quanto tempo nós temos a palavra de Deus com regras? Como você conduzir o seu casamento, como você conduzir a sua vida financeira, a sua vida diária, o seu trabalho com os seus filhos. E ninguém procura com esse entusiasmo todo, com essa sede toda. Então ele faz uma analogia assim: poxa, tantas pessoas foram atrás de aprender a jogar xadrez, conhecer sobre o xadrez, compraram o jogo de xadrez. Por quê? Eu assisti um filme e eu tomei aquilo como uma verdade que pode ser boa para minha vida. Sendo que o exemplo do filme também não é tão bom assim, né? Não, mas as pessoas foram atrás. Agora, porque aquilo levava ela ao sucesso, né? Exatamente, aquilo trouxe sucesso. Agora aqui tem tudo para nossa vida, e com que entusiasmo nós vamos para ela buscar isso? Como gerir a nossa vida? É verdade. Né? Quantas vezes você vai buscar isso, com que sede? E aí ele faz essa analogia, porque muitas vezes nós não temos esse livro como verdade na nossa vida, como algo que, olha, isso aqui funciona, o que está aqui é verdadeiro, o que está aqui pode mudar a minha vida. Jogar xadrez mostrou para mim que eu podia mudar a minha vida, podia ser algo diferente. Mas e a Bíblia? Se a gente aplicasse isso da mesma forma com a palavra de Deus? E eu creio que isso não acontece muitas vezes porque nós pegamos a Bíblia como um livro, como uma história. Uma história de amor. Né? De um Deus pela humanidade, mas nós entendemos. Uma história de um povo, Só isso. Então, é esse o objetivo da sala. É nós sentarmos, entrarmos nessa sala, conversarmos, aprendermos, compartilharmos. Então, participa com a gente. Vem aprender um pouco da palavra de Deus, vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Também nós não sabemos tudo, mas o pouco que nós sabemos nós queremos compartilhar com vocês. Então mandem as suas perguntas para que no próximo estudo, né, a gente consiga... Que na verdade será o primeiro vídeo de estudo, será o próximo, exatamente, né? Apresentação. Então no próximo estudo, no primeiro vídeo de estudo, nós possamos responder as perguntas que vocês vão nos enviar e a gente possa compartilhar a palavra de Deus com vocês. Para nós é uma honra, é um prazer, é uma oportunidade que nós temos também de aprender. Além das questões espirituais, nós vamos entrar em fatos históricos que dão base muitas vezes
para algumas coisas na nossa vida, fatos históricos como a formação do cano, como é que surgiu a Bíblia, quem fez, quem não fez, como é que isso funciona, a história do povo de Israel, né? A gente vai começar falando lá atrás, fazendo um panorama sobre o Velho, o Novo Testamento, vamos vir passando sobre cada livro, mostrando um pouquinho. Não sei se a gente vai conseguir ser muito profundo em algum assunto, mas vamos... Entendo que nós não somos teólogos, né? Nós vamos trazer muito mais para a vida prática, né? Como aplicar tudo isso que existe na Bíblia, a importância de tudo isso que a Andresa falou, que é importante nós conhecermos para sabermos realmente o que está acontecendo e qual a aplicação que nós temos disso para a nossa vida. Acho que isso é importante, isso mesmo, né? De entendermos tudo isso e como nós vamos aplicar isso na nossa vida, como que nós, como cristãos, que precisamos manusear bem a palavra de Deus, podemos aplicar todo o conhecimento que o Senhor nos deu para o nosso dia a dia. E a nossa intenção é que assim como o nosso coração ferve de amor por conhecer as coisas do Senhor, é que você se torne vibrante no conhecimento Amém. da palavra do Senhor, e que isso produza vida na sua casa, e que isso traga transformação na sua vida, porque é isso que a palavra de Deus traz, transformação na nossa vida. Aquele texto que diz que o meu povo erra por falta de conhecimento, e nós não temos motivo para não ter conhecimento. Nós vivemos em uma geração, em uma época onde nós temos acesso a tanta informação, onde nós temos acesso a tanto, nós conseguimos visualizar o lugar onde essas coisas aconteceram, nós conseguimos ter acesso, sem falar um hebraico, um grego, nós podemos ter acesso à tradução desses idiomas, nós temos tantos homens e mulheres que o Senhor levantou, tantas Bíblias muito boas, Bíblias com comentários, que faz com que eu, que não sou uma teóloga, que não fiz um seminário, que não falo esses idiomas, consiga entender com um pouco mais de profundidade aquilo que Deus deixou para nós. É isso aí. Essa é a sala, essa é a nossa forma de contribuir com o reino de Deus, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e um pouco do conhecimento que a gente tem adquirido também. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês realmente entendam o objetivo desse estudo. E eu gostaria de orar. Sim. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor esteja cuidando da gente, iluminando a nossa mente, o nosso coração, nos dando sabedoria, nos dando paz, para que a gente consiga conduzir esse projeto, né, que Amém. Nasceu no coração de Deus. Amém. E com certeza nós queremos compartilhar isso com a Igreja Presbiteriana Reviver e com todos mais que tiver acesso à internet. Hoje, qualquer coisa que a gente joga na internet aí, a gente não sabe onde vai parar. Mas que bom que a gente pode contribuir para que o reino de Deus se expanda. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a sala diante do Senhor. Que o Senhor realmente seja o dono dessa sala. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, que realmente o Teu Espírito Santo nos conduza, porque a Tua palavra diz que nós temos que crescer em graça e em sabedoria, e a graça só o Senhor nos dá. O Senhor nos dá de presente, o Senhor nos dá a inteligência, o Senhor nos deu o intelecto, e nós queremos, ó Pai, compartilhar isso com a Igreja do Senhor Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por essa sala, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem sido fiel para conosco. Muito obrigado pela vida da Andresa, obrigado pela vida da sua família, obrigado pela minha família, obrigado pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor esteja conosco, conduza essa sala para que seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Vem para a sala. Vamos juntos.